Essas imagens aqui, gente, são de artigos mostrando pessoas que morreram porque foram fazer uma extração de dente. Pode ter sido, inclusive, uma raizinha que estava pendurada, tá? Mas por que eu estou mostrando esses artigos, bem? Você está sendo sensacionalista, né? Não estou. O que eu quero é alertar vocês que, dependendo da situação, muito dessas mortes aqui poderiam ser evitadas se você fizesse exames e descobrisse que esses pacientes tinham algum tipo de sincrasia, né? O mais recente é esse aqui, ó, que está aqui no jornal O Tempo, que é um menino que morreu após extrair um dente. Ele teve uma hemorragia muito forte. O legista disse que ele chegou sem sangue. Eu acho meio difícil, né? Porque o corpo humano tem bastante sangue. Mas o menino não tinha sangue nem para fazer os testes. Por que ele aconteceu uma hemorragia tão absurda na hora que ele foi tirar um dente, né? Provavelmente ele tinha alguma sincrasia sanguínea, que poderia ter sido acusado se fosse pedido no exame. Poderia ter acontecido? Poderia. Poderia não ter acontecido? Poderia, né? A gente vê muita gente aí, que, principalmente que atende a população um pouco mais humilde, que acaba pulando essa etapa. Mas no pular essa etapa, você acaba podendo correr o risco desse tipo de coisa. Tá, gente? Então, meu conselho para vocês, eu já operei muito tempo sem exame, tá? Eu operei um tempo sem exame e apanhei muito com isso. Meu conselho profissional, nesse tempo que eu tenho de odontologia, é peçam os exames. Você vai dormir mais tranquilo, você vai fazer procedimentos com bastante assertividade, com bastante tranquilidade e vai melhorar a sua qualidade de tratamento e a sua qualidade de pós-operatório dos seus tratamentos, tá? Você vai ter uma previsibilidade. Nesse período, eu fiquei muito assustada com as coisas que eu descobri quando comecei a pedir exames de sangue do paciente. Eu descobri pacientes com leucemia, muitos pacientes com hepatite, e ainda não tinha sido curada, não estava na fase de, como se fosse a fase de vacinação, né? Porque tem algumas pessoas que elas têm hepatite e elas se curam, elas ficam imunes, elas são imunizadas, tá? Assim como a gente é imunizado com a vacina. Através do exame eu vou mostrar para vocês que tem como você saber se a pessoa foi imunizada ou se ela ainda está com o vírus ativo. Aí uma pessoa que está com hepatite, você vai, de repente passa medicações que vão forçar o fígado da pessoa, você está ali, né, podendo ter problemas sérios. Né? Eu fiz extração de 4 dentes, sendo 3 deles chamados de dentes de leite, sem raiz. Porém não me solicitaram exames de sangue. Então, eu gosto de pedir. Esse menininho aí, ó, foi um menininho, se não me engano, ele tinha 10 anos. A família optou por extrair o dente. Foi em 2022 isso, não faz tanto tempo. Podia fazer o tratamento, mas a família optou pela extração, por terem uma condição não muito favorável ao tratamento. Foi feita a extração e depois da extração a avó falou que a criança estava tendo um sangramento muito efusivo. E aí pediu para que eles saíssem da sala, enfim, para tentar estancar, mas infelizmente a criança veio a óbito, tá? Provavelmente tinha algum problema sanguíneo, não é possível, né? Uma extração jamais causaria uma hemorragia desse porte, né? Provavelmente ele tinha algum tipo de hemofilia que não foi detectado, mas que poderia ter dado indícios em exames simples, como a gente vai mostrar aqui, tá? Então, eu dividi aqui mais ou menos como eu faço para determinar quais exames eu vou passar, quais não. Claro, dependendo da situação, você pode pedir outros específicos, né? Mas é mais ou menos como eu faço no meu dia a dia, tá? Então, como que a gente vai pedir? Nós vamos separar os pacientes, aqueles que não têm problemas sistêmicos e que muitas vezes, gente, olha, a grande maioria das pessoas só passa no médico quando está morrendo, ou então quando o problema está feio, né? Então, essas pessoas podem ter doenças dormentes, doenças que não dão sintomas, né? A diabetes, por exemplo, é uma doença que não tem sintoma. A pessoa, quando começa a ter sintoma, é que está gravíssimo, o índice de glicose já está comprometendo, né, sistemicamente o paciente. A hiperglicemia. Então, é importante que a gente determine aí se esse paciente realmente ele não tem nenhum problema sistêmico. Mas, normalmente, quando o paciente nega ter algum problema ou não toma nenhuma medicação, a gente enquadra ele nessa primeira aqui, que seriam pessoas sem problemas sistêmicos, tá? Depois, você tem pessoas com problemas sistêmicos. Então, são aquelas pessoas que na anamnese, como a gente determinou lá no comecinho, falam para você, olha,
eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, né? Eu tenho uma insuficiência renal. Ela já determina para você qual problema ela tem. Então, o que eu normalmente peço para quem não tem, assim, grandes problemas, que fazem check-ups periódicos, fazem check-ups uma vez por ano no médico e tudo mais. Eu peço um hemograma completo, o coagulograma, hemoglobina glicada, tá? E glicemia. Normalmente, se eu tiver que optar entre os dois, né, entre glicemia e hemoglobina glicada, eu gosto da hemoglobina glicada. Depois eu explico para vocês por quê. Se o paciente tem problemas sistêmicos, aí depende do problema. A gente vai ver justamente isso nessas aulas. Né? Essas aulas, gente, vão ser 2 aulas, tá? Em que a gente vai passar tudo para não ficar muito extenso, muito longo nossa conversa aqui. Aqui seriam pessoas que já têm problemas sistêmicos. Então, se a pessoa tem diabetes, você vai pedir alguns exames que eu vou mostrar para vocês. Se ela tem insuficiência renal, outros exames. Hipertensão, alguns outros exames. A gente vai mostrar tudo certinho ali para cada problema, né? Osteoporose, normalmente quando o paciente usa bifosfonatos, é interessante você fazer um exame, tem um exame específico, a gente vai mostrar depois o CTX, tá? Por que da osteoporose é importante? O bifosfonato, eu fiz uma aula específica sobre ele, tá, gente? Normalmente o que tem maior risco é quando ele é via injetável. O via injetável, normalmente ele é usado para tumores, ossos, são umas coisas assim mais pesadas, né? Ou então uma osteoporose muito intensa, né? Ossos de vidro, digamos assim. Mas para o bifosfonato de via oral, tem uma paciente, por exemplo, que ela toma 1 por semana. Né? 1 via oral por semana. É muito difícil ter um problema para fazer uma extração, para fazer procedimentos simples. Protocolos, que são coisas assim que você tem que fazer aberturas, extensões, aí o ideal é estudar o caso, né? De repente pedir o exame que eu estou passando, que eu vou falar sobre ele. Mas, normalmente o via oral, ele sofre biotransformação, então você tem uma redução do efeito dele no organismo. Né? É mais tranquilo. Doenças infectocontagiosas, a gente tem a AIDS, tem o Covid e a hepatites B e C. Ah, Bianca, mas você botou o Covid? Olha, gente, ainda não se sabe quais são os efeitos colaterais e as consequências que as pessoas que tiveram Covid, principalmente na sua porção mais grave, vai ter ao longo da vida. Não se sabe, mas o que eu tenho percebido, tanto nos artigos científicos, né, que vem demonstrando quais são os problemas que o pessoal tem tido no pós-recuperação e também do próprio relato dos pacientes que passaram por esse problema. Muitos deles ficam, depois que você tem ali a recuperação, problemas de esquecimento, problemas de cabelo, né? Mulheres estão ficando com alopecia, estão ficando careca. Enfraquecimento das unhas e enfraquecimento também dos dentes. Tem a sensação de que tem maior doença periodontal e tudo mais. O que isso levanta a nossa orelha? Porque isso mostra que tem algum problema ali na vasodilatação periférica, né? Na vasodilatação periférica, não, perdão, nos vasos periféricos. Eu ia falar uma coisa, pensei em outra. Nos vasos periféricos, nos capilares. E o que alimenta dente e osso na nossa área de trabalho? Capilares. Então, se o paciente está tendo um problema de oxigenação, né, assim como a gente já conversou sobre isso com relação a diabetes, se ele está com um problema de oxigenação e não consegue manter o folículo capilar, é bem provável que ele tenha um problema de oxigenação também na mandíbula, um problema de oxigenação na maxila. Não seria interessante, antes de você montar um protocolo, né, fazer o planejamento de um protocolo, você saber que seu paciente está com um problema de oxigenação nesses tecidos? A oxigenação, gente, ela é fundamental para você ter saúde no tecido. E pacientes que têm menos oxigenação, a gente vai ver isso nos exames, né, que a gente vai mostrar, eles são pacientes mais propensos à infecção, por exemplo. Os tecidos, eles estão pobres em nutrientes. E as bactérias anaeróbicas adoram regiões que não têm oxigenação. Então, gente,
é uma coisa que a gente precisa estar atento, tá? Nós precisamos a todo tempo estar aí buscando papéis, papers, né? Falando sobre o Covid, observando suas consequências, porque a gente vai tratar essa galera, né? A gente vai tratar esse pessoal que está tendo esses efeitos colaterais. E existem alguns exames que você pode fazer, e até os equipamentos que você pode ter na clínica, né? Um oxímetro, por exemplo, que pode mostrar como é que está a oxigenação dos tecidos do paciente, entre outros exames, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também.